Eu vou estar mostrando como eu fiz a minha saia balonê. Então, pessoal, essa é a parte da frente. Eu cortei no tamanho, eu vou deixar a medida embaixo. Essa é a parte da trás. Essa é a parte da frente do forro. Tá vendo? Frente e forro. Essa é a parte de trás. A parte de trás e o forro. Eu faço uma costura aqui direta pra fazer o cos. Aí tá pronto o cos, tá vendo? Depois eu coloco o elástico. Coloquei 3 centímetros, que é o tamanho do elástico. Aí eu pego essa parte aí, que é a parte de trás. E faço um franzido de um lado todo e um franzido do outro lado todo. Aí você franze do jeito que você consegue. Aqui já tá franzido os dois lados. Distribui bem distribuído, para não ficar muito embolado. Pego a minha parte de trás, direito com direito, e faço uma costura com 1 centímetro de costura. Aí você coloca de um lado os alfinetes e pega o outro lado, também pelo lado direito, lado do forro. Ajusta bem ajustadinho. Eu adiantei o vídeo porque é muita, demora um pouquinho para fazer isso. Pra você colocar no jeitinho, bem organizadinho, tá vendo? E aí você vai ajustando ponta a ponta para ficar arrumadinho, direito com direito. Aí depois de arrumado os dois lados, você vai olhar se tá certo direito com direito. Faz uma costura aí nessa beirada. Eu refilei, fiz o overlock, mas não tem necessidade, só cortar as pontinhas já dá. Desvio, tá vendo? Ficou embutidinho. Olho pra ver se tá tudo certinho. E desviro, tá vendo? Essa é a parte de trás. Olha pra vocês verem. Aí eu coloco ali, deixo, reservo, né, no caso. E vou fazer a parte da frente. Essa é a parte da frente. Frente e forro. Essa eu faço separado, né, no caso, pra ter abertura pra fazer o embutido depois. Faço igual, o franzido dos lados, tudo direitinho, todo franzido, tá? Pra puxar bem, já que eu já fiz o franzido, tá vendo? Puxa bem. Aqui é a parte da frente. Pego também do lado direito pra costurar o franzido. Faço aquela mesma coisa, ajusto tudo. A pontinha aí coloco 1 centímetro de costura, ajeito tudo direitinho. Eu dei uma cortada no vídeo que fica longo. Aqui eu já pego a parte da frente, a outra parte, né? No caso, a parte do forro. Também direito com direito, a parte de baixo. E costuro na parte onde tá franzida. Aqui o vídeo não ficou muito mostrando, mas vê se dá pra vocês verem. Coloquei direito com direito, com cuidado pra não ficar do lado errado. Câmera consertando. Aí, tá vendo? E vou ajeitando tudo direitinho. Eu não vou mostrar a parte que eu ajeito, que eu coloco. Aí vou colocando os alfinetes. Só ajustando aqui na parte dos alfinetes pra ficar tudo acertadinho. Depois de tudo ajeitadinho, você vai fazer a costura aqui de um lado e a costura do outro. Depois de feito, tá vendo? Fica assim. A parte de trás eu não mostrei, mas agora você tá mostrando, tá vendo? Aí eu refilo essas beiradinhas, olho pra ver se tá tudo certinho. Forro e frente. Tá vendo? Tá tudo certinho. Confiro o tamanho, tudo direitinho, a frente tá pronto. Aí agora eu vou lá e vou refilar essa parte aí e passar no overlock. Se você não tiver overlock, não tem necessidade, que se vai ficar por dentro, nem vai ficar mostrando.
Aí tá todo refilado, tá vendo? Aí eu vou fazer o elástico da parte de trás agora. A parte da frente tá pronto. Só falta juntar, né? Agora essa parte de trás que ficou. Aí eu vou colocar o elástico, né? Essa parte do elástico. A parte do elástico você coloca do jeito que você sabe. Eu fiz aí, coloquei o elástico. E vou passar uma costura no meio pra ela não virar, né? Que minha canaleta ficou um pouco pequena, era pra me ter feito maior um pouquinho. Aí fiz a costura no meio, tá vendo? Pra segurar, pra ela não ficar virando. Até porque eu também sempre gosto de fazer a costura no meio pra ela não virar, independente de que a canaleta fica grande ou não. Aí eu vou colocar e medir, colocar costura com costura, forro com forro, tudo certinho, tá vendo? Coloca costura na costura pra ficar no tamanho certo. Aí liga a costura com costura. E eu sempre coloco no alfinete pra segurar. Vivo furando o dedo com o alfinete. Furei até a perna, né? Mas tá bom. Alfinete é vida, você tem que ter, senão você não consegue fazer nada. Aí sempre usando a costura com costura, forro com forro, a costura com costura. Fazendo tipo um sanduíche aí, com a parte de trás com a parte de frente. Aí tem que colocar certinho, costura com costura, por causa da parte de baixo. Que depois você vai ver como é que vai ficar. Que ela tem que dar certinho no tamanho. Tá vendo? Costura com costura, tudo. A parte do forro quanto a parte da frente. E vai fazendo um sanduichinho. Essa parte eu me perdi, mas ajeitei aí. Porque a minha parte da frente eu cortei um pouquinho maior. Mas depois eu consertei. Aí coloca tudo certinho. Aí no final deu tudo certo. Eu dei uma embolada aí, dei uma atrasada, mas ficou tudo bem. Ela tem que casar tudo certinho, tanto em cima quanto embaixo aí, ó. Tá vendo? Essa parte tem que estar certinho por causa disso. Linha com linha e lá embaixo dá certinho. Aí vai fazer uma costura desse lado. Eu costumo fazer do outro lado primeiro, né? Mas se você quiser fazer já uma costura aí, mas eu fiz assim, coloquei já do outro lado e fui colocando alfinete pra ir acertando. Do outro lado é a mesma coisa. Você vai unindo costura com costura, vai acertando os lados, eu vou colocando os alfinetes pra segurar. Com cuidado pra não ficar a costura fora de costura, que senão fica uma costura em cima e outra costura embaixo. Aqui, conferir de novo se tá certinho, tá vendo? A pontinha e as costuras. Aqui tá tudo certo, eu coloco o alfinete e vou ajustando até ver que tá tudo certinho. Viu como é que ficou? Frente fica aberta para depois revirar. Fiz tipo um sanduichinho com a parte da frente com a parte das costas. Aí vou lá, passo a costura de um lado e faço a costura do outro. Aqui é aberto pra mim tá fazendo a costura depois. Depois de feito, eu dou uma olhada antes de refilar, de tirar a costura, né? Tira as linhas. Eu desviro pra ver como é que ficou.
As costuras toda embutida. Aí aquele era o lado avesso, aqui é o lado de frente, costa. Aí agora eu vou fechar em cima. Eu dobro, primeiro eu faço uma costurinha por avesso, né? Pra dar aquela viradinha, fica mais fácil. Depois desvio de novo e faço a costura em cima, costurando de fora a fora. Se quiser fazer também a costura toda no avesso, deixar só uma aberturinha para desvirar e fazer aquela 3 pontinhos, também pode. Mas eu prefiro passar a costura reta toda, fechando, que fica mais fácil. E sempre medir de um lado e pro outro para ver se a frente ficou toda igual. Na medida aí da frente. Você tem que medir para ver se ficou toda certa a frente. Eu mesmo cortei errado um pouquinho. Aí, tá vendo? Eu fiz 2 costuras na frente. Mas pode ser só uma só. Mas eu fiz 2 costuras. Não sei por que eu fiz 2 costuras, mas eu fiz. E tá aí, verso, tá vendo? Na parte do forro. E a parte da frente. Por ser minha primeira saia, eu amei. O que vocês acharam? Comenta aí. E dê aquele joinha que a gente gosta.